quero parabenizar as irmãs pelo trabalho de hoje. Eu não vi, mas me falaram que foi muita bênção. Que vocês continuem assim. E que os homens também vamos fazer, né? Nossa parte. Vamos fazer a nossa parte também. Vamos reunir. Até um dia desse aí vamos estar aqui também, reunidos, louvando ao Senhor, aprendendo mais. Amém? Amém. A igreja, ela precisa estar fazendo esses eventos, né? Porque é muito bom para a comunhão, é muito bom para o fortalecimento da igreja. E sabemos que as mulheres trabalham mais um bocadinho que os homens. E eu quero, já desde já, apresentar aqui um jovem que está conosco. É o Breno, não é isso? Breno, vem cá à frente, Breno. Por que eu vou convidar o Breno aqui à frente? Porque o Breno, ele foi encontrado pelo Nuno e a Celine, e ele, através dele, ele veio aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E então vamos abençoá-lo e vamos ajudá-lo a arranjar um trabalho, que ele precisa de um trabalho, né? Precisa de trabalhar. Ele está, por enquanto, com o Daniel, até ele arranjar um trabalho e arranjar o lugarzinho dele também, né? Que Deus possa abençoá-lo, Breno, ricamente no nosso meio. Esse povo que você está vendo aqui, a sua família agora. Amém? Então você vai confirmar comigo assim: eu falo o seu nome, Breno, declaro diante desta igreja que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Quero servi-lo enquanto viver nesta terra, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Igreja, estenda a sua mão para cá. Senhor Deus e Pai, nós nesse momento apresentamos esta vida ao Senhor. Eu quero, ó Deus, confirmar, Senhor Deus, a Ti, ligando Ele, Senhor Deus, no céu, como está escrito na Tua palavra. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aqui a Tua igreja, Senhor, está ligando Ele agora ao céu. Por isso escreva o nome dEle no livro da vida, para que quando Ele partir desta terra, Senhor, Ele vai encontrar o nome dEle escrito no Teu santo livro. Nós oramos abençoando Ele, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. As palmas para o Senhor. Sem demora, eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 8. Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 23. Todos já encontraram? Diz assim a palavra de Deus: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas águas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereçamos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor Deus e Pai, nós lemos aqui uma pequena parte da Tua palavra. É que esta palavra, Senhor Deus, venha falar aos nossos corações nesta noite. Espírito Santo, eu me rendo a Ti nesta hora, entregando o meu coração, a minha mente, os meus lábios, a minha voz. Faça de mim, ó Deus, um canal. Usa-me, Senhor. Eu oro, Pai, colocando a igreja nas Tuas mãos.
Peço ao Senhor que tome a mente e o coração de cada um, para que possam entender aquilo que o Senhor tem para falar nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Meus queridos, nós aqui temos um texto que eu acho muito interessante, devido a gente encontrar aqui algo sobrenatural de Jesus. Jesus, ele operou vários milagres. Se você for buscar todos os milagres de Jesus que está na Bíblia, você vai encher uma grande folha com os milagres que Jesus fez naquele tempo. E a Bíblia diz que se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não havia livro que pudesse dar conta de escrever todos esses milagres. Então aqui nós vimos uma certa situação, o qual muitas das vezes nós passamos por ela. Muitas das vezes nós passamos por algumas tribulações. Às vezes ficamos sem saber o que fazer. Ficamos desorientados. Há coisas que nos deixam desorientados, sem saber o que fazer. Mas uma coisa eu digo a você, que o nosso Jesus, ele é capaz de colocar tudo em bonança na sua vida. Seja o problema que for, seja a situação que for, ele te coloca numa posição de tranquilidade. Porque ele faz acontecer. Ele é o Deus que tem poder. Ele tem poder sobre a natureza. E uma das coisas que nós podemos também ver nesse texto, que os discípulos já estavam com Jesus já por muito tempo, mas eles não conheciam o poder de Jesus. Eles não sabiam que Jesus tinha poder sobre a natureza, sobre a água, sobre o vento, sobre aquele mar revolto. Eles não sabiam. E assim, às vezes, muitas pessoas não sabem o que Jesus é e pode fazer. Muitas das vezes, e muitas pessoas não conhecem o poder de Jesus. A Bíblia, então, ela nos ensina que Jesus é o Filho mais precioso de Deus. Jesus é o Filho mais precioso. Então, Jesus tem todo o poder, por quê? Uma, porque Ele é o próprio Deus. Outra, que o próprio Deus vê o Filho, homem, e opera todas as coisas através do Filho. Então a Bíblia, ela nos mostra que Jesus é precioso para Deus. Ele é chamado primogênito da criação de Deus. Então ele foi criado antes de Deus criar qualquer coisa. A Bíblia diz que ele, desde o princípio, ele já era, ele já existia. Então é muito bom a gente entender isso, que mesmo que nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, como estavam ali os discípulos já achando que eles iriam todos morrer, porque eles não conheciam Jesus. E muitas das vezes as pessoas ficam, às vezes, por muitos anos na igreja e não conhecem Jesus, não sabe quem é Jesus, o que Jesus pode operar na sua vida. Nós temos que entender isso, que Jesus, ele não opera somente a nossa salvação, mas ele opera também na nossa vida, uma vida com abundância. Abundância de paz, abundância de alegria,
abundância de saúde. A palavra de Deus, ela nos garante que Jesus, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. E como nós vimos na palavra de Deus, está escrito que Jesus é o unigênito de Deus. O apóstolo Mateus, ele escreve na tua palavra, aliás, o apóstolo João, ele escreve na tua palavra, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, é um versículo que todos nós conhecemos, acho que toda a gente aqui conhece esse versículo, que é o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não sofra, não morra, não padeça. Então Jesus veio para nos tirar esse fardo que estava programado para nós carregarmos, que é o inferno. Jesus veio e nos tirou através do seu sangue, como nós cantamos ali. Ele nos salvou, Ele nos purificou através do sangue, Ele tirou de nós algo que nós, como homem, não conseguimos tirar, e nem homem nenhum pode tirar por nós, que é os nossos pecados. Então Jesus, Ele é o Filho único de Deus, é o unigênito Filho de Deus, como diz a palavra. E nós sabemos também que, mesmo os discípulos andando com Jesus por muito tempo, nós temos o nosso amado Tomé, que todos conhecem e sabem, que ele só foi acreditar em Jesus depois da ressurreição, que ele viu a marca dos cravos nas mãos de Jesus. Então, assim, meus queridos, há muitos desta forma, que muitos até dizem, eu só creio se eu ver, eu só vou acreditar se eu ver a coisa. E a palavra de Deus, ela nos alerta que nós temos que crer sem ver. E Jesus, ele falou, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então nós cremos em Jesus sem ver Jesus. Nós não precisamos de ver Jesus. E o que nos faz entender que verdadeiramente Jesus existe e nos abençoa? É quando nós temos algo de sobrenatural com Ele. Nós temos a esperança de que nós vamos subir com Jesus. Nós temos que crer nisso. Temos que acreditar que verdadeiramente Jesus vai buscar a sua igreja. Ou esteja morto ou esteja vivo, Ele vai buscar. Porque Ele disse que vai ressuscitar, porque é a promessa dEle. Da mesma forma que Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Esse foi um dos motivos pelo qual Jesus ressuscitou, para que nós tivéssemos o direito de ressuscitar também com Ele. E vamos ressuscitar. Nós temos que crer nisso, ter essa certeza. E eu quero dizer para aqueles que nos ouvem pela internet, só tem esse direito aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquele que crê, acredita, crê no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos, porque nós cremos e vamos ressuscitar. Maravilha para nós. Então Jesus, quando Ele entra na nossa vida, Ele tem o melhor para nós. Jesus não tem nada de ruim para nós, só tem de bom, só coisa boa. Só coisas que nós precisamos, porque sem Jesus nós não conseguimos. Há coisas que nós, humanamente falando, não vamos conseguir. Há enfermidades que nós, médico, homem, não consegue curar, mas Jesus cura.
Se ele pôde ressuscitar um morto de 4 dias, como ele ressuscitou Lázaro, como é que ele não pode curar uma enfermidade? Então, por isso que nós devemos buscar ao Senhor todos os dias, falar com Ele todos os dias, conversar com Ele. Sabe uma das coisas que Adão fez? É tirar a comunhão do homem, que ele pecou. Deus descia todo o dia no jardim para conversar com Adão, mas Adão pecou. Deus então tirou ele do jardim, porque o jardim é lugar santo, lugar onde Deus está é santo. Por isso que nós temos que santificar a nossa vida, porque o Espírito de Deus não mora em nós. Para que Ele continue em nós, temos que santificar a nossa vida. E estamos passando um tempo difícil, o qual o pecado está na porta do nosso coração. Por isso temos que vigiar, para ele não entrar. E eu quero dizer aos irmãos que Jesus Cristo, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele é o grande eu sou. Eu sou o que te saro. Eu sou o que te dou a vida. Eu sou o que te dá paz. E quando nós vamos à luz da Bíblia, ele diz em João 14:6, o que ele diz mesmo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar a Deus sem Jesus. Então nós sabemos que cada momento da nossa vida, cada dia da nossa vida, é necessário que nós andemos com Jesus, confiante nele. Quando nós voltamos nesse texto, os discípulos já estavam apavorados, não sabiam o que fazer. E ali tinha 4 homens, bem treinados com esses barcos, bem treinados no mar, são pescadores. Tinha 4 dos discípulos. Quais são? Pedro, João, Tiago e André. Eram pescadores. Estavam lá no barquinho com Jesus e não puderam fazer nada. E há muitas vezes que nós temos pessoas que podem nos ajudar, mas tem coisas que eles não podem fazer nada. Mas quando nós chegamos nessa altura de que nós, homens, não conseguimos a fazer nada, Jesus faz por nós. Aleluia. Quando o médico chega no fim e fala, não tem mais jeito, mas Jesus fala, tem jeito sim. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. É um Deus que não falha. Quando os discípulos disseram, que homem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus chamou eles de homens de pouca fé. Pouca fé. Porque eles poderiam ter mandado parar aquela tempestade. E nessa pergunta que nós lançamos, quem é Jesus? Nós temos aí Isaías, a irmã coloca para nós, faz favor. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Então vamos ver o que a Bíblia diz, quem é Jesus. Como nós já dissemos no primeiro versículo, olha o que a Bíblia diz. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
Aleluia! Jesus é tudo para nós. Ele é o nosso conselheiro. Você quer um conselho? Busca Jesus. Pega a Bíblia e começa a ler. Se você tem os conselhos aqui, está tudo aqui. Tudo que nós precisamos está aqui nessa palavra. Toda resposta para a sua pergunta está aqui. Pode te responder todo momento. Então Jesus, quando aqueles discípulos disseram esta frase, e nós podemos pegar para nós, porque muitas das vezes as coisas da vida nos atrapalham a conhecer Jesus mais. A Bíblia diz em Oséias, para nós conhecermos a Deus e prosseguir no conhecimento de Deus. Prosseguir, ou seja, eu sei em parte alguma coisa sobre Jesus, mas eu tenho que procurar saber mais, conhecer mais. Procurar entender mais quem é Jesus. E sabemos que Jesus, ele veio, não veio para ficar pendurado em uma cruz, como algo de enfeite. Muita gente que carrega Jesus no peito, ali pendurado na cruz, como um enfeite, simplesmente. E Jesus não veio para ser um enfeite, para servir de enfeite. Jesus veio para tirar os pecados do homem, para perdoar os pecados do homem. E a palavra de Deus, ela nos afirma, se nós andamos na luz, quem é a luz? Se nós andamos com Jesus, nós temos comunhão uns com os outros. E aí o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós estamos em comunhão, com certeza, eu garanto, que se você arrepender dos seus pecados, Jesus perdoa os seus pecados. Amém. Você que nos ouve pela internet, basta você arrepender dos seus pecados, entregar a tua vida para Jesus, e Ele perdoa os seus pecados. Ele te purifica, Ele te santifica. E para isso é necessário que nós façamos a confissão. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Se eu maltratei alguém, eu tenho que confessar que eu te maltratei com uma palavra, me perdoa. Às vezes nós nem fazemos isso, né? Fazemos e fica para lá, esquece. Esquece não. Se você maltratou alguém, corre logo para consertar, para continuar em comunhão. Amém? Então Jesus Cristo, Ele não veio para simplesmente as pessoas olhar, ter pena de Jesus, porque eles colocam Jesus numa cruz bem triste, cabisbaixo. Mas Jesus, Ele não ficou naquela cruz. Ele não está lá naquela cruz. Porque Ele ressuscitou o terceiro dia. Está vivo e sentado à direita de Deus. E sabe o que Ele está fazendo? Intercedendo por cada um de vocês. Cada um de nós. Cada dia Ele está intercedendo a Deus. Senhor, perdoa. Perdoa o que Ele está fazendo. E Deus perdoa os nossos pecados. Através de Jesus Cristo. Outra coisa que Jesus veio fazer é trazer vida, porque outrora nós estávamos mortos, e através da vida de Jesus e o seu sangue, Ele nos vivificou, ou seja, Ele nos tornou a trazer a vida eterna, a vida que o qual o homem perdeu lá no Jardim do Éden.
Mas Jesus veio restaurar isto, trazendo a vida eterna para o homem, trazendo a salvação para o homem. E para ser salvo, não precisa fazer penitência, você não precisa fazer nada a não ser crer em Jesus Cristo. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, que condena o homem é o próprio homem. Não é Deus que condena o homem. É o próprio homem que se condena a si mesmo, porque ele nega Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então tem que crer em Jesus, é o primeiro passo. O segundo passo é ser batizado. E a partir daí, devemos seguir os mandamentos de Jesus. A partir daí precisamos aprender cada dia mais da palavra de Deus, seguindo os mandamentos de Jesus, porque ele não veio para ficar pendurado naquela cruz. Naquele tempo da crucificação de Jesus, eles não tiravam os corpos da cruz. Por isso que o local lá chama Monte das Caveiras, porque eles crucificavam as pessoas e deixavam elas lá até os ossos cair. Mas Jesus não ficou lá. Jesus foi tirado daquela cruz, foi colocado no túmulo, e ali Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, trazendo a vida novamente a Cristo Jesus, mas não como um simples homem, não como uma carne corruptível. Jesus ressuscitou com a carne incorruptível, que nós vamos vê-lo da mesma forma que ele ressuscitou aqui. Amém? Amém? Nós vamos ver Jesus face a face. Nós vamos ver os furos das mãos de Jesus. Nós vamos ver Jesus já com um corpo de glória, um corpo glorificado, aonde não tem fome, não tem sede, não tem dor, não tem doença. E a promessa dele é que nós também faremos o mesmo. Amém? Amém? Nós também seremos ressuscitados no último dia. No dia do arrebatamento da igreja, antes do arrebatamento da igreja, quem estiver no túmulo vai ser ressuscitado, vai levantar do túmulo, vai voltar a andar nesta terra, vai encontrar com a igreja e juntos subiremos, porque a igreja não vai anteceder aos mortos. A igreja vai subir junto com aqueles que morreram também, já morreram e estão no pó da terra, porque a promessa de Jesus é de ressuscitar. E o interessante, que a palavra de Deus diz que ele vai chamar um por um pelo nome. Ele vai nos chamar, mesmo que está lá na terra, ele vai, levanta daí. Você que já está aí morto, levanta. Porque a promessa de Deus é de nós não morrermos mais. Então esse corpo vai passar por um período de sono na terra, mas depois ressuscitará com um corpo de glória, um corpo como o mesmo corpo de Cristo. E nós sabemos que quando a palavra de Deus nos fala para fazer, é necessário que nós façamos aquilo que Jesus mandou fazer. Então Jesus, ele foi naquela cruz para nos tirar de uma condenação, que era a condenação do inferno. Jesus foi e nos tirou desta condenação, pagando um preço de cruz por nós. Então ele veio para nos salvar, nos tirar daquela situação de condenado para justificado.
E nós sabemos que em Atos capítulo 4, verso 12, eu gostaria que a irmã colocasse isso também. Aí tem uma palavra para nós também nesse sentido, de que Jesus, Ele veio para nos abençoar, nos salvar. Diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, ninguém pode salvar o homem, a não ser Jesus. Religião não salva o homem. Tem muita gente enganados, recebendo ensinamentos errados, dizendo: não, é só fazer caridade, é só ajudar as pessoas, que você vai ter o direito da salvação. Há religiões ensinando isto, mas a verdade bíblica é que a salvação ela está em Jesus Cristo. Não há outro que possa salvar. Não há outro que possa salvar o homem da situação que ele se encontra. Graças a Deus que nós somos já resgatados por Jesus. E devemos buscar outros que ainda não foram resgatados, para serem resgatados por Jesus. Porque o homem está, como diz a palavra de Deus, ele só morrerá uma vez. E tem muita gente pensando que depois volta. Eu tenho um irmão que ele gosta muito de ficar lendo esses livros de espiritismo, envolveu muito com isso. Então ele pensa também assim, que vai reencarnar em alguma coisa para ser salvo. Então eu estive falando para ele: meu irmão, isso está tudo errado. Você está indo para um caminho que não tem volta. Você está indo para um caminho que o fim dele, diz a palavra, que é a morte. O homem não vai ressuscitar, não vai voltar para encarnar em alguma coisa, sei lá o quê, para ter o direito da salvação, para viver uma outra vida. A única vida que Deus quer que nós vivamos é uma vida de santidade. Sede santo porque eu sou santo, para que nós sejamos santos para subir, temos que ser santos. Então é só assim que nós temos o direito da vida eterna e da salvação. Então Jesus veio para trazer vida, porque nós estávamos mortos. Primeira Epístola de João, capítulo 4, vamos ver aí o que ele diz. Primeira Epístola de João, capítulo 4, no verso 9. Diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Isso significa que estávamos mortos. Então Jesus veio para nos vivificar, para nos dar vida. Então a única vida que nós podemos adquirir nessa terra é a vida eterna, em Cristo Jesus. Ele que veio para nos dar essa vida, uma vida que vai ser eterna lá, num lugar maravilhoso. Agora sabemos que a eternidade, ela é para todos. O nosso espírito não morre, ele só morre quando ele não tem a vida em Cristo Jesus. Aí ele vai para um lugar que vai se afastar de Deus eternamente. E esse lugar é um lugar terrível, é o inferno. Então quem tem Jesus e vive a palavra, ele está vivo e não está morto. Ele não morrerá, porque Jesus prometeu nos dar vida e vida eterna. Porque quando o homem é lançado no inferno, ele separa-se definitivamente de Deus. Aí ele não tem mais vida. A vida para essa pessoa acabou. Porque depois de morto não tem jeito mais. Não adianta fazer
tudo o que é feito para tentar ajudar essa pessoa. Como muitas religiões pregam, essa pessoa que já morreu, ele não volta mais. A Bíblia diz que o homem está sujeito a morrer uma só vez, e depois disso vai ao juízo. Então o homem, onde ele estiver, vai ao juízo, o juízo de Deus. Mas nós já somos justificados pelo sangue de Jesus, nós cantamos aqui, amém? Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, estávamos mortos e vivificamos, nos deu vida. Hoje nós temos vida e vida eterna, direito de morar lá no céu, direito de morar na Nova Jerusalém, que está escrito em Apocalipse. A Nova Jerusalém está sendo preparada para os que são de Cristo, os que estão com Cristo. É o lugar onde nós viveremos a eternidade. Então eu quero dizer para aqueles que nos ouvem pela internet, procura ler a palavra de Deus, procura ler a Bíblia, procura se inteirar daquilo que é verdade, porque há muito engano lá fora, há muitas religiões lá fora, e há religiões que só ensinam o caminho errado, há religiões que desviam o foco de Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, mas ele leva as pessoas a outro caminho. O homem não pode salvar o homem. O homem não tem condição de salvar o homem. A Bíblia diz que antes dele enviar Jesus, ele olhou para a terra, começou a observar a humanidade. E segundo a palavra de Deus, ele não encontrou ninguém que pudesse salvar o homem. Homem nenhum. Ele observou toda a humanidade. Não encontrou um homem sequer que pudesse salvar a humanidade. Foi por isso que ele decidiu enviar o seu único filho para nos dar vida. E hoje nós temos vida. E vida com abundância. Amém? Esse é o Jesus que você serve. Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem outra maneira. Só ele que tem o caminho. Só ele que tem a vida. Só ele que tem a verdade. Não adianta as pessoas quererem nos iludir com alguma conversa que nós temos aqui. Não precisamos que ninguém nos ensine outro caminho. Se vier te ensinar outro caminho, sai fora, que esse caminho é o caminho do mal. É o caminho da perdição. Então sai fora desse outro caminho. Porque o único caminho, a única verdade, é Jesus Cristo. Ele é que pagou um alto preço. Mas ninguém pagou preço nenhum. Ele que foi humilhado, foi cuspido, foi açoitado, não desistiu, porque poderia ter desistido. Antes de ser pregado na cruz, ele podia ter desistido. Até pregado lá, ele poderia ter desistido. Mas ele fez uma promessa ao Pai, que ia obedecer até o fim. Então Jesus foi na cruz por obediência ao Pai, para nos resgatar do pecado, nos tirar da condição de morto para vivo, nos tirar da condição de pecador e nos colocar na posição de santo. Por isso, meus queridos, quando a palavra de Deus manda nos orar pela igreja, ele diz assim, Paulo escreve dizendo, orai pelos santos. Orai pelos santos. Então é um dever nosso estar orando um pelos outros. Quando você estiver orando na sua casa, lembra do irmão. Quando você estiver de joelho no chão orando, quando vier o nome de algum irmão na sua cabeça, ore por ele. Porque naquele momento ele está precisando de você. Ele está precisando de uma oração, ele está precisando de Deus.
E muitas vezes acontece com a gente assim, está orando, de repente vem um pensamento do irmão, ora por ele. Porque a oração move o coração de Deus. E nós sabemos que Deus ouve as orações dos justos. Ele ouve o nosso clamor. Nós temos aqui experiência das orações que nós temos feito aqui na sexta-feira. E eu convido a você, se estiver na sexta-feira em casa, venha, deixa lá os afazeres um pouquinho, venha orar. Porque quanto mais pessoas aqui orando, mais Deus opera. Você está aqui, você está bem, porque você tem recebido oração. Toda sexta-feira nós temos colocado vocês todos na mão de Deus, para que Deus cuide de vocês, para que Deus abençoe a vida de vocês, o seu trabalho, sua família, e assim nós estamos vencendo. Nós estamos vendo aqui, vocês aqui hoje, é a resposta das nossas orações. É Deus respondendo para nós. Houve tempo, nós passamos tempo. A Elsa sabe, muita dificuldade. Mas nós perseveramos na oração. E hoje nós estamos vendo os frutos das nossas orações. Por isso que eu digo a vocês, com Jesus no barco, pode haver tempestade que for. O mar pode estar revolto. A situação pode estar difícil, mas Ele coloca em bonança. Ele coloca no lugar tudo que estiver torto, tudo que estiver de errado, Ele conserta na nossa vida. Então, meus queridos, essa passagem do barquinho, se você for falar mais tempo, você vai achar que muita coisa para dizer sobre esse texto. Porque aqui a gente vê o poder de Jesus sobre a natureza. A gente vê o cuidado de Jesus para com aqueles que são dele. Ele cuida de nós. Os discípulos achavam que iam morrer. Nós vamos morrer todo mundo. Sabendo eles que Jesus é o dono da vida. Né? Ele é o dono da vida. Então nenhum ia morrer porque Jesus estava lá. Então com Jesus na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, as coisas ficam abençoadas, ficam em bonança. Mesmo que haja alguma tribulação, que possa balançar o barco, mas eu garanto a você que o barco não vai afundar. Porque Jesus no barco, Ele não afunda. Amém? Que Deus abençoe a vocês com essa palavra. Que essa palavra fique gravada no seu coração. E o que você alimentou aqui hoje, dá um bocado para alguém do que você alimentou. Amém? Leva um pouquinho para alguém, para que ele também seja ressuscitado, para que ele também esteja vivo, porque o mundo está morto para Deus. Deus, quando olha para o homem lá fora que não tem Jesus, para Deus ele está morto. Eu gosto muito de citar essa passagem. O jovem chegou perto de Jesus e falou: Jesus, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. Ele falou: não, faça isso não. Deixa lá que os mortos enterram seus mortos. Vem, segue-me. Deixa lá. E vem me seguir. Amém, queridos? Amém. Vamos seguir Jesus, mesmo na tribulação. Não deixa se abater, porque Jesus está no barco com você. Vamos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esta rica oportunidade de estarmos aqui, porque muitos não podem estar aqui, mas nós, aprove a Deus, nós estarmos nesse lugar, e aqui nós podemos e temos a liberdade de louvar e glorificar o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos e nos deu o direito da vida e da vida eterna. Glória a Deus. Feche os seus olhos.
Grandíssimo e eterno Deus, soberano Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Rendemos graças a ti nesta hora, Senhor. E nesse momento, Pai querido, quero apresentar a ti, ó Deus, a tua igreja. E apresentar também, ó Deus, aqueles que têm ofertado, que têm dizimado, que o Senhor possa abençoar os dízimos e as ofertas. Nós consagramos a ti nesta noite para a tua obra. Que o Senhor derrama e abre as janelas do céu, derramando toda a sorte e bênção sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor possa levar os teus servos em segurança para os seus lares, guardando-os através dos teus anjos, livrando-os de todo perigo, de todo mal, de todo laço do inimigo. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Levanta sua mão direita ao alto, que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, a santa consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, a todos sempre. Toda a igreja diga amém. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre em nome de Jesus. As palmas, louve ao Senhor. Aleluia.